O grito rasgou a madrugada de Sabará, antes mesmo do repicar dos sinos. Inácia dos Santos corria pelas vielas enlameadas, a lamparina tremendo em sua mão, a bolsa de parteira batendo contra a perna. O ar cheirava a fumaça de engenho e suor azedo. Do outro lado da rua, um feitor a cavalo empurrava um escravizado algemado, chicote estalando no silêncio da noite. Mas Inácia não diminuiu o passo. O chamado era urgente. Chegou à senzala da fazenda Santo Antônio e encontrou uma menina arquejando no chão de terra batida. 15 anos apenas, ventre pequeno demais para a dor que a consumia. O feitor cruzou os braços na porta, irritado. Trate de apressar esse parto, mulher. O coronel não gosta de atraso. Inácia o ignorou. Ajoelhou-se ao lado da jovem, segurou-lhe a mão trêmula e sussurrou uma oração. Os gritos da parturiente se misturavam ao ronco da moenda de cana, máquina incessante que parecia ditar o compasso da vida e da morte naquele lugar. Horas depois, quando o dia clareou, a menina jazia imóvel, o corpo pequeno ainda preso ao filho morto. Inácia fechou-lhe os olhos com as próprias mãos. Nesse gesto silencioso, algo se partiu dentro dela. No alvorecer de 1882, a cidade mineira de Sabará despertava sob o peso de suas próprias contradições. Encravada entre montanhas que guardavam séculos de exploração aurífera, a antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará ostentava casarões coloniais e igrejas barrocas que contrastavam violentamente com a miséria das senzalas espalhadas pelas fazendas circunvizinhas. O ouro havia se esgotado, mas a sede por riqueza encontrara novo alimento nos canaviais que se estendiam pelas várzeas do Rio das Velhas, irrigados não apenas pela água doce do sertão, mas pelo suor amargo de mais de 2.000 cativos. Era uma época de tensões crescentes. O movimento abolicionista ganhava força nas capitais, ecoando até mesmo naquelas montanhas distantes, enquanto os senhores de escravos reagiam com brutalidade crescente como feras acuadas que pressentem o fim da caçada. Em meio a essa atmosfera de mudança e resistência, circulava uma figura respeitada, tanto nos sobrados quanto nas senzalas. Inácia dos Santos, parteira de 45 anos, mulher negra de porte altivo e olhos que pareciam carregar toda a sabedoria e toda a dor do mundo. Inácia nascera cativa na fazenda Santo Antônio, filha de Benedita Angola e pai desconhecido, criada entre rezas de terço e gritos de trabalho de parto. Desde menina, acompanhara a mãe nos partos difíceis, aprendendo não apenas o ofício sagrado de trazer vidas ao mundo, mas também a cruel realidade de quantas dessas vidas nasciam já condenadas ao cativeiro. Aos 20 anos, quando sua senhora, Dona Mariana Pereira, agonizava de febre amarela, Inácia recebeu uma dádiva inesperada: a carta de alforria. Dona Mariana, tomada por remorsos no leito de morte, libertou a jovem que havia cuidado dela com dedicação filial. A liberdade, porém, revelou-se uma bênção envenenada. Como mulher liberta, Inácia descobriu que sua condição a colocava numa posição única e perigosa, livre o suficiente para circular entre os mundos dos senhores e dos escravos, mas vulnerável demais para estar verdadeiramente segura em qualquer um deles. Sua reputação como parteira habilidosa abriu-lhe as portas dos sobrados mais importantes de Sabará, mas também a obrigou a testemunhar, dia após dia, as atrocidades que se desenrolavam tanto nas casas grandes quanto nas senzalas. O poder na região concentrava-se nas mãos de 4 homens unidos por laços familiares e cumplicidade no horror. O coronel Mateus Pereira de Brito, proprietário da maior fazenda de cana da comarca, era o patriarca cruel de 52 anos, viúvo havia 5, que governava seus 300 cativos com punho de ferro e coração de pedra. Seus cunhados completavam o que os escravos sussurravam ser o círculo do diabo. João Batista Almeida, homem de 48 anos que encontrava prazer mórbido em humilhar publicamente escravos idosos, forçando-os a rastejarem diante de visitas importantes. Antônio Ferreira da Silva, de 43 anos,
que mantinha um harém forçado de jovens escravizadas em seus aposentos privados, e Manuel Rodrigues dos Santos, o mais jovem aos 39 anos, especialista em separar recém-nascidos de suas mães para vendê-los como crias promissoras nos mercados de Diamantina. Inácia conhecia intimamente os métodos de cada um. Havia sido chamada inúmeras vezes para socorrer mulheres grávidas, obrigadas pelo coronel Mateus a trabalhar até o limite da exaustão. Presenciara o desespero de mães que viam João Batista arrastar seus pais idosos para espetáculos de degradação. Cuidara de jovens violentadas por Antônio Ferreira, tentando curar não apenas os ferimentos do corpo, mas as feridas da alma, e assistira, impotente, aos gritos desesperados de mães cujos bebês Manuel Rodrigues arrancava ainda no berço. Durante anos, Inácia engolira a revolta, transformando sua dor em compaixão pelos que sofriam. Dedicava-se incansavelmente ao seu ofício, trazendo ao mundo crianças que sabia estarem condenadas ao cativeiro, consolando mães que jamais veriam seus filhos crescer, oferecendo alívio a corpos torturados e almas despedaçadas. Sua casa modesta no centro de Sabará tornou-se refúgio para quem precisasse de cuidados médicos ou apenas de uma palavra de esperança. Mas foi na Páscoa de 1881 que algo irreversível se rompeu no coração de Inácia. Naquele domingo de ressurreição, foi chamada urgentemente à fazenda Santo Antônio para atender Joana, uma escravizada de apenas 15 anos. A menina havia sido violentada pelo coronel Mateus 3 dias antes e agora agonizava em trabalho de parto prematuro. Inácia chegou para encontrar uma criança forçada a parir outra criança, ambas condenadas pela brutalidade de um homem que se considerava cristão. Durante 12 horas, Inácia lutou para salvar 2 vidas inocentes. Usou toda a sua experiência, todas as orações que sabia, todas as ervas que conhecia. Mas o bebê nasceu morto, pequeno demais, frágil demais para sobreviver a um mundo tão cruel. E Joana, esgotada pela violência e pela dor, entregou sua alma a Deus pouco depois do amanhecer da segunda-feira. Ali, naquele quarto que cheirava a morte e desespero, algo morreu também em Inácia. Não sua compaixão, que permaneceria intacta, nem sua dedicação aos necessitados, que só cresceria. O que morreu foi sua capacidade de aceitar passivamente a injustiça. Enquanto limpava o corpo da menina Joana para o sepultamento, Inácia fez uma promessa silenciosa, mas solene. Os responsáveis por aquela tragédia pagariam por cada vida destruída, por cada lágrima derramada, por cada grito abafado. Naquela madrugada de segunda-feira, enquanto os sinos da matriz anunciavam mais um dia normal em Sabará, Inácia dos Santos deixou de ser apenas uma parteira caridosa para se tornar um instrumento da justiça divina. A mulher que dedicara a vida a trazer luz ao mundo preparava-se para semear trevas na existência daqueles que haviam transformado a vida em inferno para tantos inocentes. Nos meses que se seguiram à morte da jovem Joana, Inácia dos Santos passou por uma transformação silenciosa, mas radical. A mulher que outrora consolava as mães enlutadas com palavras de resignação cristã, agora estudava cada movimento dos 4 cunhados com a paciência de uma caçadora experiente. Sua casa modesta no centro de Sabará tornou-se quartel-general de uma conspiração nascida não do ódio cego, mas da justiça há muito negada. O primeiro aliado que Inácia conquistou foi Benedito Mina, liberto de 50 anos que carregava no corpo as marcas dos chicotes de João Batista Almeida. Durante uma consulta médica, Benedito sofria de dores crônicas nas costas devido aos açoites recebidos. A parteira percebeu no olhar do homem a mesma sede de justiça que ardia em seu próprio peito. Sem palavras desnecessárias, apenas um olhar bastou para selarem um pacto silencioso. Benedito conhecia intimamente os hábitos de todos os 4 senhores, pois trabalhara como carpinteiro em suas propriedades antes da alforria. O segundo conspirador veio na forma de Tomás Benguela, homem de 42 anos, cuja filha de 14 anos havia sido violentada por Antônio Ferreira da Silva no ano anterior. A jovem enlouquecera após o ataque
e vivia agora como sombra de si mesma, murmurando palavras sem sentido e fugindo ao menor ruído masculino. Tomás procurou Inácia pedindo ervas para acalmar a filha, mas encontrou algo muito mais poderoso, uma causa pela qual valia a pena arriscar a própria vida. O terceiro e último membro do grupo foi Francisco Crioulo, liberto de 35 anos que havia sido separado de sua esposa e 3 filhos pequenos por Manuel Rodrigues dos Santos. As crianças foram vendidas para uma fazenda distante no interior de Goiás, e a esposa morreu de desgosto poucos meses depois. Francisco vagava por Sabará como alma penada, trabalhando como carregador no mercado e gastando todos os vinténs em cachaça para afogar a dor. Inácia o encontrou numa tarde chuvosa, desmaiado de embriaguez numa rua enlameada, e levou-o para casa. Quando acordou, ela não lhe ofereceu sermões sobre os perigos da bebida, mas algo muito mais eficaz, a chance de vingar sua família destroçada. Durante 6 meses, os 4 conspiradores reuniam-se toda terça-feira na casa de Inácia, sempre após o toque das Ave-Marias, quando as ruas se esvaziavam e apenas os gatos rondavam os becos sombrios. Inácia estabeleceu regras rígidas, nada de conversas sobre o plano fora daquelas reuniões, nada de mudanças bruscas de comportamento que pudessem despertar suspeitas, nada de violência gratuita ou desnecessária. A vingança deveria ser cirúrgica, simbólica e definitiva. A escolha da data não foi casual. O 7 de setembro representava a independência do Brasil dos grilhões portugueses, mas Inácia queria criar um novo simbolismo, a independência dos oprimidos dos grilhões da crueldade. Seria uma declaração de que existe uma justiça superior às leis dos homens brancos, uma justiça que nasce do sofrimento acumulado e da dignidade pisoteada. A preparação das armas também carregava significado profundo. Inácia insistiu para que usassem estacas de cana-de-açúcar afiadas, transformadas em lanças mortíferas. Francisco, que trabalhava eventualmente nos canaviais, forneceu os talos mais resistentes. Benedito, com sua habilidade de carpinteiro, afinou as pontas até ficarem afiadas como punhais. A cana que sustentava a riqueza dos senhores, irrigada com suor e lágrimas dos cativos, seria agora o instrumento de sua ruína. Cada conspirador recebeu um alvo específico, baseado em suas motivações pessoais. Benedito ficaria responsável por João Batista Almeida, o homem que havia marcado seu corpo com cicatrizes permanentes. Tomás executaria Antônio Ferreira da Silva, vingando a filha destroçada. Francisco cobraria a conta de Manuel Rodrigues dos Santos, o homem que separara sua família. Para si mesma, Inácia reservou o coronel Mateus Pereira de Brito, o líder do grupo, o homem cujos crimes eram tão numerosos que seria impossível listá-los todos. O plano requeria timing perfeito e conhecimento íntimo das rotinas dos alvos. Inácia aproveitou sua posição como parteira respeitada para mapear os movimentos de cada um. Sabia que João Batista Almeida acordava sempre antes do nascer do sol para cavalgar até a igreja matriz, onde assistia à primeira missa da manhã. Conhecia o hábito de Antônio Ferreira da Silva de permanecer em casa nas manhãs de feriado, dispensando os criados para desfrutar de seus prazeres solitários. Descobriu que Manuel Rodrigues dos Santos aproveitava os dias festivos para visitar o mercado de escravos improvisado na Praça Central, sempre em busca de mercadoria nova. E mapeou a rotina do coronel Mateus, que costumava ficar em casa cuidando da esposa doente nas manhãs dos feriados importantes. A véspera do 7 de setembro foi marcada por uma calma sobrenatural. Inácia passou o dia atendendo partos e consultas, mantendo sua rotina normal, mas por dentro sentia uma paz estranha, como se finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. Durante a última reunião dos conspiradores, na noite de 6 de setembro, ela distribuiu as estacas de cana afiadas e fez cada homem repetir sua parte no plano. Iremos começar ao amanhecer, quando os sinos tocarem para a primeira missa, disse Inácia com voz firme. Cada um conhece seu caminho, cada um sabe sua tarefa. Não hesitem, não demonstrem piedade, não deixem rastros.
Estes homens destruíram incontáveis vidas inocentes. Chegou a hora de prestarem contas. Benedito segurou sua estaca de cana como se fosse uma relíquia sagrada. Durante anos sonhei com este momento. Que Deus me dê força para fazer justiça. Tomás beijou a ponta afiada de sua arma improvisada. Por minha filha, que eles destruíram. Por todas as meninas que sofreram nas mãos deles. Francisco, que permanecera sóbrio por 2 meses em preparação para aquele momento, ergueu sua estaca em direção ao céu. Por minha mulher morta, por meus filhos perdidos, por todas as famílias que eles despedaçaram. Inácia segurou sua própria arma e fez uma oração silenciosa. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por amor a todos os inocentes que sofreram. Quando os 4 conspiradores se separaram naquela noite de setembro, cada um carregava mais que uma estaca de cana afiada. Carregavam o peso de todas as lágrimas não choradas, de todos os gritos abafados, de todas as mortes que clamavam por justiça. Na manhã seguinte, o Brasil celebraria 60 anos de independência. Mas para Inácia dos Santos e seus companheiros, seria o dia em que uma independência muito mais profunda seria conquistada. A independência da resignação diante da crueldade. O amanhecer do 7 de setembro de 1882 chegou dourado sobre as colinas que cercavam Sabará, tingindo a cidade com cores de fogo e sangue. Os sinos da matriz repicavam solenemente, convocando os fiéis para celebrar os 60 anos da independência do Brasil, enquanto bandeiras tremulavam nas janelas dos sobrados coloniais. Mas aquela manhã festiva guardava segredos sombrios. 4 homens acordaram para viver suas últimas horas, sem saber que a justiça finalmente havia chegado para cobrar contas acumuladas por décadas. Benedito Mina foi o primeiro a agir. Posicionou-se estrategicamente no caminho que João Batista Almeida sempre percorria para assistir à primeira missa, escondido entre as sombras das casas coloniais ainda adormecidas. Quando o cruel senhor de escravos apareceu, montado em seu cavalo baio, seguindo a rotina matinal de 20 anos, encontrou algo inesperado aguardando-o. Benedito emergiu do esconderijo, empunhando a estaca de cana afiada, e num movimento certeiro, cravou-a profundamente no peito do homem que havia marcado seu corpo com cicatrizes eternas. João Batista tombou do cavalo sem um grito, seus olhos vidrados fixando-se no céu que começava a clarear, enquanto o sangue manchava a terra batida da rua. O homem que humilhara publicamente tantos escravos idosos morria sozinho, abandonado como uma pedra no caminho. Simultaneamente, Tomás Benguela dirigiu-se à residência de Antônio Ferreira da Silva, aproveitando-se do fato de que o senhor dispensara todos os criados para desfrutar sozinho de seus prazeres solitários. Apresentou-se como mensageiro de Inácia, dizendo que a parteira precisava urgentemente falar com ele sobre um assunto delicado envolvendo uma de suas escravas jovens. Antônio, sempre interessado em questões que envolvessem suas vítimas preferenciais, recebeu Tomás em seus aposentos privados. Ali, cercado pelos móveis luxuosos comprados com o suor de cativos, ouviu as últimas palavras que seus ouvidos registrariam. Isto é pela minha filha que você destruiu. A estaca de cana perfurou seu coração com a precisão de uma oração atendida, e Antônio Ferreira da Silva morreu contemplando o teto de seu quarto, onde tantas jovens inocentes haviam fixado os olhos para fugir mentalmente dos horrores que ele lhes infligia. No mercado da Praça Central, Francisco Crioulo aguardava pacientemente a chegada de Manuel Rodrigues dos Santos, que nunca perdia uma oportunidade de examinar mercadoria nova nos dias de festa. Quando o comerciante de vidas humanas apareceu caminhando entre as barracas, examinando escravos como se fossem gado, Francisco se aproximou discretamente. Manuel reconheceu o liberto e fez seu último comentário cruel. Ainda sentindo falta da sua famíliazinha vendida, Francisco não respondeu com palavras. Sua resposta veio na forma da estaca de cana que atravessou as costelas de Manuel, alcançando o coração que nunca havia sentido compaixão por mãe alguma separada de seus filhos.
O homem que despedaçara famílias inteiras morreu diante de uma multidão que assistiu em silêncio solene, como se presenciasse um julgamento divino finalmente realizado. Mas o clímax desta sinfonia de justiça estava reservado para o próprio Inácia. Enviou um recado ao coronel Mateus Pereira de Brito, informando que sua esposa, Dona Margarida, havia sofrido uma crise durante a madrugada e necessitava cuidados urgentes. O coronel, que genuinamente amava a esposa enferma, dirigiu-se imediatamente à capela de sua fazenda, onde Inácia disse estar preparando remédios especiais. Era o único local onde poderiam conversar reservadamente, longe dos ouvidos dos criados e escravos. Quando o coronel entrou na capela, encontrou Inácia ajoelhada diante do altar, como se estivesse rezando. A luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes de pedra, criando uma atmosfera ao mesmo tempo sagrada e sombria. "Onde está a minha esposa?" perguntou Mateus impaciente. "Que crise ela sofreu?" Inácia levantou-se lentamente, virando-se para encará-lo. Seus olhos brilhavam com uma luz que o coronel nunca havia visto antes, não de subordinação ou medo, mas de autoridade moral absoluta. "Sua esposa está bem, coronel", disse Inácia com voz firme. "Quem está enfermo é o Senhor, enfermo de uma doença que corroeu sua alma por décadas, a crueldade sem limites." O coronel franziu o senho sem compreender. "Do que está falando, negra? Não tenho tempo para suas palavras de louca." Mas Inácia continuou implacável. "Vim aqui para ler sua sentença, coronel, a sentença que deveria ter sido pronunciada há muito tempo." E então, com voz que ecoava pelas abóbadas da capela como a de um juiz supremo, Inácia começou a recitar a lista interminável dos crimes do coronel. Joana, de 15 anos, morta após ser violentada pelo senhor. Benedita, de 20 anos, açoitada até a morte por derramar açúcar. Rosa, de 16 anos, que se matou para escapar de seus abusos. Vicente, de 60 anos, humilhado publicamente até morrer de desgosto. A cada nome pronunciado, o rosto do coronel empalidecia mais, como se cada palavra fosse uma punhalada em sua consciência. "Como ousa?" murmurou Mateus, tentando recuperar sua autoridade habitual. "Eu sou seu superior. Você não passa de uma negra liberta que vive da minha tolerância." Inácia sorriu, um sorriso triste, mas determinado. "Hoje, coronel, sua tolerância chega ao fim. Assim como chegou ao fim sua independência para destruir vidas inocentes." Foi então que ela ergueu a estaca de cana afiada, o símbolo perfeito de sua vingança. "Reconhece isto, coronel? É feita da mesma cana que sustenta sua riqueza. A cana que seus escravos plantam, colhem e processam sob chicotadas. Hoje esta cana cumprirá um propósito mais nobre. Será o instrumento de sua justiça." O coronel tentou fugir, mas Inácia havia trancado a porta da capela. Tentou gritar por ajuda, mas suas cordas vocais pareciam paralisadas pelo terror. Durante 40 minutos, que pareceram eternidade, ele experimentou o que centenas de suas vítimas haviam sentido: desespero absoluto, impotência total, terror puro. Inácia não se apressou. Cada movimento era deliberado, cada palavra era pesada, cada golpe era precedido por uma oração sussurrada. Quando terminou, o coronel Mateus Pereira de Brito jazia no chão da capela, sua arrogância finalmente silenciada para sempre. Inácia limpou a estaca de cana nas vestes do morto, fez o sinal da cruz diante do altar e sussurrou uma última oração: "Que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque eu não tive de seu corpo." A descoberta simultânea dos 4 corpos espalhou pânico entre a elite de Sabará como uma praga bíblica. A polícia imperial desencadeou a maior caçada humana da história da cidade, oferecendo recompensas que equivaliam ao valor de 10 escravos pela captura de Inácia, viva ou morta. Mas a parteira havia desaparecido como fumaça no vento, carregada pelas montanhas que conhecia desde menina. Durante 3 dias, soldados vasculharam cada casa, cada sótão, cada porão de Sabará. Interrogaram brutalmente dezenas de libertos e escravos. Aplicaram torturas que deixaram 3 homens aleijados permanentemente. Incendiaram 2 casas suspeitas de abrigar fugitivos.
Mas Inácia dos Santos havia se tornado invisível, protegida por uma rede silenciosa de pessoas que a veneravam como heroína. Na verdade, ela seguira pela trilha dos tropeiros rumo às montanhas do Espinhaço, caminhando durante 4 dias pelas matas fechadas até alcançar o Quilombo do Ambrósio, comunidade de ex-escravos fundada décadas antes nas Serras Inacessíveis. Ali, foi recebida não como fugitiva, mas como libertadora, não como criminosa, mas como justiceira. Sua chegada foi celebrada com tambores que ecoaram pelas montanhas durante 3 noites consecutivas. No Quilombo, Inácia retomou sua vocação original, mas transformada pela experiência. Continuou sendo parteira, mas agora ensinava às mulheres jovens não apenas técnicas de parto, mas também ervas que podiam curar, ou matar, quando necessário. Transmitia conhecimentos de resistência junto com os saberes médicos, preparando uma geração que jamais aceitaria passivamente a opressão. Sua história se espalhou pelo Brasil como sementes no vento. Em Minas Gerais, o 7 de setembro ganhou novo significado entre as comunidades negras. Não apenas o Dia da Independência Nacional, mas o da justiça conquistada pelas próprias mãos. Em São Paulo, escravos sussurravam sobre a parteira de Sabará, que cobrou as contas dos senhores. Na Bahia, nas senzalas dos engenhos, cantavam cantigas que pareciam inocentes canções de trabalho, mas que, na verdade, contavam a história de uma mulher que transformara a cana-de-açúcar em instrumento de libertação. Os senhores de escravos de todo o país passaram a olhar suas parteiras com desconfiança. Muitos dispensaram mulheres libertas de seus serviços, preferindo parteiras escravas que consideravam mais confiáveis. Outros começaram a dormir armados, atormentados por pesadelos onde ex-escravas empunhavam estacas de cana afiadas. O nome de Inácia tornou-se sinônimo de terror entre a elite escravocrata, mas de esperança entre os oprimidos. Inácia dos Santos viveu até 1901, tornando-se uma lenda viva no Quilombo do Ambrósio. Formou dezenas de parteiras, curou centenas de doentes, ajudou no nascimento de mais de 1000 crianças livres. Em seus últimos dias, rodeada pelas mulheres que havia ensinado, transmitiu seu legado final. A liberdade não é dádiva dos senhores, é direito que se conquista com coragem. Quando morreu aos 64 anos, foi sepultada numa colina que dominava todo o vale, sob uma cruz feita de cana-de-açúcar. Sua morte foi chorada por 5 dias consecutivos, com cantos que misturavam lamentações africanas e orações cristãs. Mas sua morte física não marcou o fim de sua história. Pelo contrário, foi apenas o início de sua eternidade. Até hoje, em certas regiões de Minas Gerais, parteiras tradicionais invocam o nome de Inácia dos Santos antes de atender partos difíceis. Em alguns quilombos remanescentes, o 7 de setembro é celebrado com uma cerimônia especial, onde se conta a história da mulher que transformou o feriado da Independência Nacional numa data de independência pessoal. E nas memórias guardadas pelas famílias afrodescendentes, vive para sempre a lembrança de que existe uma justiça superior às leis dos homens, uma justiça que nasce da coragem de quem se recusa a aceitar a opressão. A história de Inácia dos Santos foi apagada dos livros oficiais, censurada pelos historiadores comprometidos com a versão sanitizada do passado brasileiro. Mas permaneceu viva na memória popular, transmitida de geração em geração como prova de que a dignidade humana jamais pode ser completamente destruída. Sua vingança não foi apenas pessoal, foi histórica, simbólica, transformadora. Ela provou que até mesmo os mais poderosos podem ser alcançados pela justiça, que até mesmo os mais humildes podem se tornar instrumentos da mudança. Em cada criança negra que nasce livre, ecoa a vitória de Inácia. Em cada mulher que se recusa a aceitar a violência, ressoa sua coragem. Em cada ato de resistência contra a opressão, revive seu exemplo. A parteira de Sabará transformou sua dor individual em força coletiva, sua vingança pessoal em liberdade histórica, sua morte simbólica em vida eterna.